Pois boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje volta a falar de um assunto, já toquei nele agora, este pouco tempo, 2 vezes, e que fala muito de perto ao meu próprio coração, mas o que eu achei surpreendente é que tocar neste assunto também tocou o seu coração como telespectador, como telespectadora. Falar de rádio. Afinal, nós estamos vivendo 90 anos de rádio no Brasil, um instrumento de comunicação dos mais expressivos, que já foi a bola da vez em termos de comunicação nesse país, que levava a informação precisa a todos os cantos e lugares, levava a alegria a todos os cantos e lugares. E a gente não pode deixar de falar desse assunto, com certeza. Recebendo hoje 2 companheiros do meio radiofônico, perguntando a você, telespectador também, se ainda é um importante meio de comunicação o nosso rádio. Nós estamos recebendo aqui, começar com o mais velho, meu amigo Cleiton Aguiar, né? Pelo menos a barba tá branca, né, mano, velho? Eu só não deixo, muito boa tarde para você, para o telespectador, eu digo que só não deixa a barba crescer para não desempregar o Papai Noel. E olha lá, hein, daria um belo do Papai Noel. Mas viu, Celso, é uma alegria estar aqui com você, né? Conversando sobre esse tema tão importante, que é o tema do rádio, que é, eu sempre digo que o rádio ele é um supridor de carências, né? Ele é aquele companheiro que está ao alcance de uma torcidinha. Você torceu ali o botãozinho, você já tem um companheiro do seu lado. A solidão já foi embora, né? Deixa eu fazer justiça aqui, ó. O Cleiton Aguiar, eu conheço do tempo em que... Primeiro, ele vendia pneu numa loja aqui, eu já conhecia ele. Segundo, aí ele inventou que era cantor e foi pra frente. Gravou um bolachão desse tamanho assim, ó, né? E eu me recordo dele num programa que nós tínhamos aqui, ele sendo entrevistado e apresentando o primeiro disco. Logo em seguidinha foi pra rádio, foi pra televisão, passou por várias emissoras de Brasília, vamos citar algumas. Planalto Nacional, 2 emissoras FM. Jornal de Brasília FM, JK FM, Globo AM, né? E aí continua fazendo rádio agora e ele vai contar de que maneira. Também estamos recebendo hoje aqui o professor de rádio, jornalismo, né? Aí acaba sendo radialista, jornalista também e gosta. Eu ia dizer que era uma cachaça dele, não é um cafezinho dele, né? Romualdo de Souza, até porque o teu mote é o café. E eu queria agradecer a gentileza, não apenas de estar no seu programa com a presença do Cleiton, mas para tocar num assunto que, na minha avaliação, é algo que une o Brasil, que é o rádio. Se você ouvir a história do rádio no Brasil, desde 1922, quando o Epitácio Pessoa fez um discurso no Rio de Janeiro, até os dias de hoje, você vai ver que mesmo com as novas tecnologias, com todas as tecnologias, o rádio ainda é a grande presença, é ainda aquele fator agregador em todos os lares. Agora eu te pergunto, dentro da faculdade os meninos estão interessados nisso? Quando eu falo menino, menina também. Os meninos e as meninas estão interessados mesmo em fazer concurso. E os que não querem fazer concurso, os que querem ser jornalistas, aí sim, esses têm muito interesse pelo rádio, porque é imediato, é rápido, é ágil e tem uma liberdade muito grande. A gente vai ter a oportunidade de mostrar um dos radialistas mais antigos de Brasília daqui a pouco aqui. De Brasília não, do Brasil. Exatamente, se o cara não tiver com gosto, mano, velho, não faz, né? Não faz. Agora uma informação, Celso, que pouca gente sabe, que na verdade o inventor do rádio não é o Guglielmo Marconi, como as pessoas dizem. É um gaúcho que era radicado em São Paulo, o nome dele é Roberto Landel de Moura, que em 1893 ele fez a primeira transmissão da voz humana. O Marconi conseguiu transmitir sons, mas em 1894, 1893 foi o Roberto Landel de Moura. Só que naquela época, como ainda é até hoje, o brasileiro era mais burocratizado. Então o Marconi conseguiu patentear o rádio em 1896 e o nosso Roberto Landel de Moura só conseguiu patentear em 1900. Então, para todos os efeitos, o inventor do rádio é o Marconi, quando na verdade foi o Roberto Landel de Moura. Isso sem contar que por trás de Roberto Landel de Moura tinha uma igreja católica, ele era padre. Ele era padre, então o bispo de São Paulo, né? Exatamente, o bispo de São Paulo, digamos aí, assessorado por algumas beatas, achou por bem afastar o Landel de Moura da paróquia, tocaram fogo nos experimentos dele, dizendo que ele era mais que um padre, era um bruxo, e isso era ruim para a igreja seria católica. Demoníaco, claro, fazer o rádio funcionar, Exatamente, ele fez uma experiência no que hoje é a zona norte de São Paulo, ali em Santana, até o centro da Avenida Paulista, 9 quilômetros
mais ou menos em linha reta, coisa que o Marconi ainda não tinha feito. O Marconi conseguiu transmitir apenas sinais sonoros, né? E o padre a voz transmitiu humana, não. Voz. O padre transmitiu a voz humana mesmo. Caramba. Justiça seja feita. Que bom isso, né? E aí você aproveitou essa dica para começar, mas não foi naquela época não, foi bem depois, né? Mas acontece o seguinte, Celso, eu no meu tempo de menino não existia, é até interessante para os mais jovens saber que não existia televisão, não tinha telefone fixo, não tinha telefone celular. E eu sempre sempre gostei de saber das coisas do mundo. Meu pai era um autodidata, nós tínhamos livros em casa e nós tínhamos no centro da nossa sala um rádio que a gente sintonizava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Que era e ouvíamos lá, né, né? o Repórter Esso, o Heron Domingues com o Repórter Esso, né, as transmissões de futebol. Então, ali começou a minha paixão pelo rádio. Eu assisti a Copa de 1958 na Suécia pelo rádio. Eu assisti a Copa do Chile em 1962 pelo rádio, porque a primeira Copa que foi transmitida pela televisão foi em 1970, quando o Brasil foi tricampeão no México. Antes não tinha. Você sabe como é que eu ouvi essa Copa? Né, o serviço de alto-falante da igreja da minha cidade. Cidadezinha pequenininha, né? O serviço de alto-falante, o cidadão tacou um rádio lá, ligou o microfone e passava e a gente foi para a praça e como diretor. E o Jorge Cury transmitindo, né? Só um detalhe, Celso. A gente fala muito em novas tecnologias, mas o inventor do que hoje nós chamamos de wireless, essa comunicação sem fio, foi o padre Landel de Moura, em 1897. Barbaridade, né? O wireless, ou seja, a comunicação sem fio, e desse telefone que a gente fala hoje, sem fio, sem qualquer contato entre uma fiação e outra, foi exatamente uma invenção do padre Landel de Moura. Deixa eu atender um telefonema, aí você comenta, ô Cleiton. Oi, Júlio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Júlio. Obrigado. Diga, amigo. Júlio? Tá falando do Rio de Janeiro, tenta restabelecer para mim aí, joga para cá. Mas o grande problema, viu, Celso? O grande problema do padre Roberto Landel de Moura foi ter nascido no país errado, né? Nasceu no Brasil. Se ele tivesse nascido em qualquer outro país, ele seria... Mas nosso país, rapaz, nosso país também é bom de invenção, é bom de é bom de invenção, gogó, mas a gente não consegue. A mesma coisa está acontecendo agora. Nós estamos cedendo as nossas plantas da Amazônia, que estão sendo patenteadas fora do Brasil, e daqui a pouco nós estamos comprando o que é nosso, vindo do Japão, da China, dos Estados Unidos. Então esse é o problema. Eu falei aqui ainda há pouco que eu ia dizer que são cachaça, por exemplo, eles não tentaram o nome cachaça lá fora. O nome conseguiram, cachaça, né? Parece que derrubar agora das nossas plantas e frutos da Amazônia, por exemplo. Se você chegar em qualquer país do mundo, hoje, eu viajei recentemente pela Ásia, e o que se fala de café colombiano é uma maravilha. Só que o maior produtor de café do mundo não é a Colômbia, é o Brasil. O problema é que o Brasil, de certa forma, é muito tímido em divulgar exatamente o que faz. Mas acho que falta divulgação. Mas comercialmente isso é interessante, porque um dos mais famosos queijos de Minas é o queijo de Araxá. Só que o queijo de Araxá é feito em Coromandel. Então o pessoal de Coromandel produz o queijo, a turma de Araxá compra. Bota o envelope lá. Bota a grife de Araxá e o queijo de Coromandel deixa de ser de Coromandel e passa a ser de Araxá. Então, na área comercial o negócio é complicado mesmo. Já o queijo onde nasce o Rio São Francisco, na Serra da Mantiqueira, não... Da Canastra, perdão. O queijo de canastra você pode comprar lá e trazer para cá, mas não pode importar o queijo. É mesmo? A Funasa não deixa você importar o queijo de lá. Mas vamos voltar para o meio do nosso rádio. Vamos falar de rádio, né? Até porque você me deixou preocupado. Você disse que a meninada que está lá no banco da faculdade está mais preocupada em fazer concurso do que ser radialista, ser jornalista ou coisa que eu valha? Porque é bom pegar um diploma de terceiro grau, você pode fazer qualquer concurso de terceiro grau, a não ser naquelas áreas especializadas. No entanto, aqueles que realmente querem ser jornalistas, a gente investe naqueles e com certeza nós teremos bons jornalistas. Mas professor, isso é muito bom pelo seguinte: rádio, jornalismo, só deve fazer quem tem vocação. Né? Eu observo também aqui em Brasília, como a Polícia Militar, a Polícia Civil tem salários muito altos, o que a gente observa é que muitas pessoas estão indo para essas carreiras sem a mínima vocação. O pessoal da área de comunicação e segurança falou isso aí. Pelo salário. Né? E aconteceu um fato com um amigo meu. Ele, um menino muito inteligente, passou no concurso de PM, botaram ele na delegacia de tóxicos entorpecentes. Na primeira missão dele, chegaram numa casa, os bandidos responderam com um tiro, passou uma bala zunindo na orelha dele. A mãe dele me ligou. Pelo amor de Deus, vê se você consegue lá com o doutor Laerte Bessa, que era o diretor da Polícia Civil, botar ele no escritório. Eu falei, minha amiga,
o seu filho fez um concurso para a polícia. Função de polícia é correr atrás de bandido e sai de casa cedo, não sabe se volta à noite. Se ele não tem vocação para isso, manda ele fazer outro concurso, tira ele da polícia. E cai fora. E foi o que ele fez. Essa aqui é a grande verdade. Aluno chegou para mim e falou: professor, eu acabei de fazer vestibular, eu vou entrar no jornalismo, mas eu também estava querendo fazer administração. Eu falei: meu filho, se você está em dúvida, você não quer ser jornalista, porque jornalismo, radialismo não é algo que você tem dúvida, é uma missão. E aí quando eu começo a falar: olha, você não vai ter tempo, você não vai ter hora para chegar em casa, você não vai ter tempo sequer para você mesmo. Em geral, os jornalistas, nós somos muito mais dedicados. É um pouco o que as religiões chamam de missão. É uma missão, Cleiton. Estamos ouvindo o professor Romualdo. Vamos ouvir um professor companheiro seu, se não me engano, lá da Unicesp. Vamos ver? Coloca aí, por favor. Saber as opiniões de professores e alunos que estão formando em jornalismo. Então, o rádio, que teve a primeira demonstração pública, né, em 1922, comemorando os 100 anos, né, da independência, continua firme e forte hoje no século XXI. Se ligue nessa emoção que está no ar, o homem sorriso do rádio. No ar.